E você falou de um ponto que é muito importante, que é essa questão de como lidar, né, com as pessoas nessa perspectiva emocional, sem feri-las, não no sentido de dizer a verdade, mas feri-las por não agirmos com sabedoria, com mansidão, com humildade, com amor, né. E aqui a gente precisa saber disso, a gente segue a um mestre que é a expressão perfeita do amor e da verdade. Ele concilia perfeitamente as 2 coisas, ele é a verdade, ele é o Deus que é amor. E, então, como seguindo os passos do nosso mestre, olhando para esse assunto, podemos lidar com pessoas que, estão sofrendo com a disforia de gênero, ou mesmo as pessoas que de alguma maneira são mais do que sofrem com isso, elas são militantes a favor disso. Como podemos falar a verdade em amor para elas e nos relacionar com elas de uma maneira adequada? Perfeito, Saor. Eu acho que você tocou aí nos dois princípios gerais que devem reger os nossos atos, né? Graça e verdade. Acho que são as duas características que devem reger a nossa relação com pessoas ou que assumiram uma postura de identidade transgênero ou pessoas que estão lidando no contexto eclesiástico com disforia de gênero, embora não tenham assumido esta postura. Aliás, eu me lembro de ter ido falar sobre masculinidade e feminilidade em uma igreja e tocamos nessa questão. E eu me lembro de alguém ter perguntado por que é incomum encontrar na igreja pessoas lidando com esta condição. E eu me lembro que quando ele fez essa pergunta, eu respondi dizendo: será que existem duas hipóteses, ou duas possibilidades. Uma é, de fato, não existem pessoas lidando Uhum. com essa condição no ambiente eclesiástico, ok? Talvez seja uma realidade. Ou talvez existem, mas as pessoas não se sentem à vontade de expor a sua condição em virtude do receio e do temor da maneira como elas serão recebidas. Então, Uhum. eu confesso a você que eu estou mais para a segunda do que para a primeira, certo? Sim. Eu Uhum. creio que, como tem havido de maneira geral um crescimento grande de pessoas que, na nossa cultura, lidam com a disforia de gênero, eu suspeito que talvez haja algumas pessoas nas nossas igrejas que também têm essa batalha e lutam contra desejos que consideram pecaminosos, mas nem sempre têm liberdade, tranquilidade para expressar de maneira mais ampla essa sua condição. Então, eu acredito que o primeiro aspecto importante é que a igreja seja uma comunidade disposta a ouvir as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente já quer falar, né? Imediatamente, a gente já tem uma posição, a gente já quer apresentar. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, deixe que elas falem da sua experiência, relatem a sua experiência, digam como elas se sentem diante de tal experiência e etc. Acho que uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é ouvir as pessoas. Essa é uma orientação bíblica, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Em segundo lugar, eu diria que a igreja precisa ser uma comunidade compassiva, não apenas ouvir as pessoas, mas ter disposição de reagir a elas de maneira compassiva. Deixa eu ler para você aqui alguns parágrafos que me chamaram a atenção no capítulo Desafiando a Igreja, que é o capítulo que ele escreve aqui, é o capítulo 12, 10, se não me engano. Então, ele diz assim: uma pessoa transgênero deve se sentir mais amada e segura ao visitar uma igreja que crê na Bíblia do que em qualquer outro lugar do mundo. Uma pessoa com disforia de gênero deve se sentir mais segura falando sobre sua identidade e lutas na igreja do que em qualquer outro lugar, porque na igreja ela é amada. A igreja deve ser o lugar onde as pessoas sabem que são amadas, mesmo que sejam diferentes. Lembrando que amadas não significa
terem a sua postura apoiada ou fortalecida, simplesmente. Às vezes significa ser contrariada em sua postura e seus atos, mas mesmo isso precisa ser feito como uma expressão de amor e não como uma expressão de medo, como uma expressão de raiva. E eu temo que às vezes a maneira como reagimos seja muito mais uma expressão de temor, de não saber como lidar com a situação, uma expressão de ira e indignação por causa da afronta que o pecado tem contra Deus. Obviamente, a gente tem que se lembrar que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E que o evangelho que perdoa os nossos pecados pessoais é o mesmo evangelho que está disponível a pessoas que cometem pecados na área sexual. Ele diz aqui na página 131, muitas vezes nossas igrejas dão a impressão de que o Filho do Homem veio buscar e salvar pessoas boas, não os perdidos. Nossas igrejas às vezes criam uma lista de pecados mais tolerados e desculpáveis do que outros. E aí ele diz interessantemente que os mais tolerados e desculpáveis tendem a ser os pecados com os quais nós mesmos lutamos. E aqueles pecados que são os menos desculpáveis e tolerados tendem a ser aqueles com os quais outras pessoas lutam. Então, eu diria que precisamos ser essa comunidade que ouve as pessoas, precisamos ser essa comunidade que é compassiva em relação às pessoas, gentil no trato com as pessoas, mas, em último lugar, ele trabalha aqui com comunidades de convicção e comunidades firmes. Então, ao mesmo tempo em que nós ouvimos e somos gentis e compassivos em relação às pessoas, compreendendo que as dores e as lutas são lutas e dores reais, ele diz: para que uma comunidade eclesiástica seja uma tábua de salvação e esperança para os que lutam com a disforia de gênero, ela deve estar comprometida com a verdade bíblica. Por quê? Não porque é bom estar certo, mas porque isso nos permite oferecer uma palavra de esperança e de reconciliação. Só podemos oferecer essa mensagem se nós acreditarmos que ela é verdadeira. Então, se a gente abrir mão e negociar a verdade, abrir mão da doutrina da criação, abrir mão da doutrina da queda, abrir mão da doutrina da redenção e daquilo que a Escritura diz, nós não teremos o que oferecer a pessoas que estão sofrendo e a quem nós desejamos acolher. Então, eu diria que o segredo é a mansidão. A mansidão é aquela característica de alguém que diz a verdade, mas faz isso de um modo gentil. E eu leio aqui um último parágrafo nesse ponto. Ele diz aqui, mansidão é o oposto de rispidez. Mansidão é uma voz terna e um braço ao redor do ombro. Não é uma palestra severa com o dedo apontado na cara de alguém. A mansidão se recusa a julgar os outros de forma condenatória. Podemos saber o que é mansidão? Olha que interessante isso. Pela forma como gostaríamos que os outros agissem em relação a nós quando estamos sob o peso de uma fraqueza ou sendo esmagados por um pecado. Ou seja, a gente sabe o que é isso. Quando a gente está sendo esmagado pelo nosso pecado, a gente sabe o que a gente gostaria de receber. Alguém que diga para nós, é verdade, isto é pecado, mas a graça disponível para todo pecado na pessoa de Cristo Jesus. Isso só é possível se a gente mantiver essas duas coisas juntas, né? Verdade e graça. E é assim que a gente deve lidar com pessoas que estão nesta condição, enfrentando essas lutas e desafios.